de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé. Marcos capítulo 10, lá no versículo 46. Amém? Todos abriram já? Podemos ler? Então a palavra do Senhor diz assim: depois foram para Jericó. Saindo Jesus de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão. Então o que é que nós podemos observar aqui? Que Jesus, ele estava saindo de Jericó, com certeza depois de ter chegado, logicamente. Ele estava saindo de Jericó e, como sempre, como de praxe, Jesus estava rodeado por uma multidão de pessoas, Várias pessoas ali estavam rodeando Jesus Cristo, E nós podemos observar que todas as vezes que onde Jesus estava, ele era o centro das atenções, porque Jesus, aonde ele passava, ele deixava a sua marca, Aonde ele passava, ele fazia milagres, eles faziam curas, e as pessoas, elas já sabiam do que Jesus era capaz. E por isso que Jesus era rodeado de pessoas. Aonde Jesus estava, ele chamava multidões, Então aqui Jesus Cristo, não diferente, quando ele estava saindo de Jericó, com várias pessoas ao seu redor, aconteceu o seguinte fato: uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho. O que ele estava fazendo? Então Bartimeu era um mendigo, era um pedinte, Então quando Jesus estava saindo de Jericó, com aquelas várias pessoas, aquelas multidões ali ao redor de Jesus Cristo, a Bíblia nos informa que à beira do caminho havia um homem chamado Bartimeu que estava mendigando. E nada que passa próximo de Jesus é por acaso. Tudo tem o seu propósito. Deus tem propósito para todas as coisas. E na vida daquele mendigo não era diferente. Se ele estava ali, é porque algo iria acontecer na vida dele. E se hoje você está aqui, não é por acaso. Deus tem algo para você nessa noite. Amém? Quem crê? Então nada com Jesus é por acaso. Então não pense que você está aqui por acaso, Não pense que você está aqui por obra do destino. Não, você está aqui porque Deus, ele tem um propósito para você. Glória a Deus, amém? Então, continuando. Ouvindo que era Jesus, preste atenção. Então, ele ouviu que era Jesus. De alguma forma, alguém falou o nome de Jesus ali, para que aquele cego ouvisse. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar. Clamar, o que é clamar? É pedir, é se humilhar, é se prostrar, é gritar em voz alta, é chamar a atenção de Jesus. Então, o Bartimeu, que era cego e mendigo, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam,
para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais. Olha só, como é interessante esse texto aqui. Então nós observamos que Jesus Cristo, quando estava saindo de Jericó, estava à beira do caminho um cego mendigando. Ele, ouvindo que era Jesus, ele começou a clamar. Nós não sabemos, e a Bíblia não relata quanto tempo que ele estava ali mendigando, ou quanto tempo que ele era cego. Mas isso pouco importa para aquilo que Deus ele tinha para a vida daquele homem. O importante é que quando Jesus passou naquele lugar, ele se atentou ao que Jesus poderia fazer com ele. Hoje, muitas pessoas se calam, se sentem envergonhadas, ou não têm essa atitude de fazer isso que Bartimeu fez, de clamar diante das dificuldades. Ele poderia simplesmente ficar calado, ele simplesmente poderia deixar a multidão calar a voz dele e deixar a oportunidade da vida dele passar. Mas ele fez a diferença, ele sabia que Jesus estava ali e ele poderia fazer a diferença na vida dele. Bartimeu, ele aproveitou aquilo que estava passando em sua vida. E muitas pessoas hoje não conseguem aproveitar. Jogam fora a oportunidade de Jesus estar salvando a sua casa, curando a sua casa, fazendo milagre na sua casa, simplesmente porque não consegue chamar a atenção de Deus. Não consegue chamar a atenção de Deus. Então nesse momento, Bartimeu ele começou a clamar, a gritar, a falar com voz alta, a chamar a atenção de Deus. E talvez nós precisamos fazer isso também, ter esse tipo de atitude. Chamar a atenção do Senhor. Nós passamos sim por dificuldade e tribulação. Quantos aqui que estão me ouvindo e me vendo estão passando por dificuldade familiar, financeira, sentimental, conjugal, e elas não têm forças para poder chamar a atenção de Deus ou de Jesus, mesmo Jesus estando batendo nas portas da casa ou do coração delas. Muitas e muitas pessoas. Mas esse exemplo nós temos que seguir. Esse exemplo de chamar a atenção de Deus. A oração da vida de um cristão, ela é essencial, é como se fosse um combustível a você, para nós. A oração é como se fosse um combustível para a nossa vida espiritual. E por que será que Jesus Cristo, ele não faz na vida de algumas pessoas? Que Jesus não faz na vida de alguém é porque falta atitude, falta oração, falta intimidade com Deus. Então, se Jesus está passando na sua vida, através da sua palavra, através de revelações de sonhos, ou de qualquer forma que seja, aproveite essa oportunidade. Clame, mostre para Deus a sua dificuldade, o seu problema. Nós observamos aqui, que no texto, a multidão queria impedir Bartimeu de chamar Jesus. Aquela multidão, ela pode representar as nossas dificuldades do dia a dia, as nossas tribulações do dia a dia, sim ou não? E nós passamos por muitas dificuldades, sim.
Nós vivemos em um tempo em que os dias são maus. São maus. O inimigo, ele não quer que você consiga a sua bênção, ou alcance a sua bênção. E muitas pessoas estão morrendo espiritualmente, porque estão deixando algumas coisas atrapalhar a sua vida ou a sua intimidade com Deus. Muitas pessoas estão perdendo a sua intimidade com o Senhor. Muitas pessoas na sua caminhada com Deus, porque a nossa vida com o Senhor, a partir do momento em que eu conheço ao Senhor, conheço a Jesus Cristo, se torna uma caminhada, dia após dia, e todos os dias eu tenho que me levantar, e eu tenho que continuar, e não posso deixar a multidão abafar aquilo que eu tenho de melhor para Deus. Então, se você quer conseguir algo com o Senhor, você tem que aprender a clamar, a orar, a buscar a presença de Deus, a mostrar para Deus as suas dificuldades, a se humilhar perante Jesus e dizer para Deus o quanto você precisa, o quanto você quer alcançar aquela bênção, o quanto você quer que Deus alcance a sua família, o seu esposo, a sua esposa, o quanto você quer. As suas atitudes vai mostrar para Deus o quanto você quer que Deus faça na vida da sua família e na sua casa. É as suas atitudes. É as suas atitudes, é a sua caminhada com Deus. Vai mostrar para Deus o quanto você necessita. E o cego Bartimeu necessitava muito. E é por isso que ele teve essa atitude de clamar. Ele não se envergonhou da situação que ele estava, ou daquelas pessoas que estavam com Jesus. Ele queria que aquele problema fosse resolvido. Ele queria que o milagre ele acontecesse na sua vida. E é assim nos dias de hoje também. Meus irmãos, o poder da oração, ela é muito eficaz em nossas vidas. E nós não podemos perder a esperança. Nós não sabemos o quanto tempo esse homem ele estava com essa enfermidade. E às vezes nós queremos que Deus faça de uma maneira muito rápida em nossas vidas. E muitas pessoas que pensam assim, às vezes elas não se entregam a Deus o suficiente. Nós queremos que Deus faça no nosso momento, mas Deus tem propósitos, tem momentos. O momento de Deus não é o nosso, a hora de Deus não é a nossa hora. Então Deus, ele tem o trabalhar em nossas vidas. Deus, ele trabalha em nossas vidas para nos lapidar. Porque tem pessoas que não conseguem lidar com as bênçãos que Deus tem para elas. Acredita? Que tem pessoas que não conseguem lidar com as bênçãos que Deus tem para elas. Porque logo que elas conseguem algo de Deus, a primeira coisa que elas fazem é se distanciar da presença de Deus, sair da igreja, porque já conseguiu aquilo que queria. E Deus conhece o nosso coração e o seu coração também. Então, se Deus não fez na sua vida ainda, é porque Ele tem ainda que trabalhar com você. E de que forma que Ele trabalha com você? Através da sua oração, da sua intimidade com Deus, do seu clamor, da sua perseverança. É assim que Deus
trabalha conosco e nos lapida, para que quando nós venhamos receber aquilo que Deus tem para nos dar, que é muito maior do que aquilo que eu almejo ou daquilo que você almeja, né? Porque os sonhos de Deus é muito maior do que os meus, e os projetos muito maiores do que os nossos. E quando nós estamos preparados, Ele te abençoa. E Bartimeu, ele vai nos dar mais um exemplo em relação a isso. Olha só, o que aconteceu com ele? 48. Então no versículo 48, a palavra de Deus vem dizendo que muitos repreendiam para que se calasse. Foi o que eu disse. Às vezes a adversidade da sua vida, ela quer que você se cale diante do seu Jesus, do nosso Deus. Mas o que ele fez? Olha só. Mas ele clamava cada vez mais. É isso que nós temos que fazer. Independente das dificuldades, das tribulações que você passa, ou de algumas pessoas que tentam calar você, você tem que clamar cada vez mais, porque Deus, Ele nos observa. Nós não podemos tropeçar e ficar caídos na primeira pedra que está no nosso caminho. Nós temos que continuar, perseverar. Nós não podemos olhar para a direita, nós não podemos olhar para a esquerda, nós temos que ter um foco, que é Jesus. Então, se você está aqui hoje, meu irmão, minha irmã, não deixe que as dificuldades venham atrapalhar você, amém? E olha só o que ele vem falando mais. Muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. No 49, Jesus parando, né? Jesus parando, mandou chamá-lo. Chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Versículo 50. Ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Olha só, essa pergunta aqui, quando Jesus ele chega para aquele cego e fala para ele: olha, o que quer que eu te faça? Obviamente, né, aquele cego queria que ele fosse curado da sua cegueira, né? Mas Jesus Cristo, ele fez essa pergunta não à toa. Bartimeu aqui, ele foi um giro de chave para aquelas pessoas que estavam ao derredor de Jesus. Provavelmente muitas pessoas que estavam ali ao derredor de Jesus, aquela multidão, muitos estavam ali atrás de Jesus procurando uma cura também, procurando algo. Muitas pessoas estavam ali próximo de Jesus porque queria algo, um benefício próprio. Muitas pessoas estavam ali com esse desejo. Então essa pergunta de Jesus Cristo em relação a Bartimeu, quando ele fala: o que queres que eu te faça, Bartimeu? É algo muito importante, porque Bartimeu poderia falar qualquer coisa, né? Não, eu quero ser rico, né? Eu quero parar de se mendigar, ou qualquer outra coisa. Mas era óbvio o que Bartimeu queria. Ele queria deixar de ser cego. Mas você sabe por que essa pergunta era muito importante em relação à vida de Bartimeu? É porque muitas pessoas que estavam ali naquela multidão precisavam também de um milagre de Jesus
E não conseguiram. Não conseguiram. Porque nem todas as pessoas foram curadas naquele momento. Nem todas as pessoas conseguiram o milagre de Jesus. Mas você sabe por que essa pergunta ela é importante? Olha só. Versículo 52. Versículo 51, continua 51. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Às vezes Jesus está perguntando isso para você nesta noite, tá? O que você quer que Jesus faça para você nessa noite? Aí o cego respondeu: mestre, que eu recupere a visão. No 52 vem dizendo assim: Jesus lhe disse: vai, a tua fé te o quê? Salvou. Logo ele voltou a enxergar e seguia Jesus pelo caminho. Você sabe por que essa pergunta ela é muito importante nesse texto? Como eu disse, muitas pessoas que estavam ali ao derredor de Jesus Cristo, procurando algo para ser beneficiado, procurando cura, libertação, um milagre, alguma coisa, aquela multidão queria com Jesus. E aquele cego, neste momento, mostrou que fazer a diferença é essencial para que o milagre venha acontecer. É por isso que nós temos que fazer a diferença. Nós não podemos viver como aquela multidão sem fazer a diferença. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas não fazem a diferença. Não tem diferença. Não oram, não jejuam, não buscam, não permanecem. E ainda quer que Jesus faça alguma coisa. E aquele cego, diferentemente de muitos que estavam ali, alcançou a graça através da sua fé. Através da sua fé. Aquele cego Bartimeu fez a diferença naquela multidão. Muitos ali procuravam algo de Jesus, mas não alcançaram. E hoje também é assim. Muitas pessoas querem alcançar algo de Jesus, mas não obtêm, porque não fazem a diferença. Sabe outra coisa que esse cego Bartimeu nos ensina? E em questão de você ser grato. A partir daquele momento que ele foi curado, através da sua fé, ele começou a seguir Jesus pelo caminho. Lembra que eu disse que a nossa vida com Deus é uma caminhada constante? E muitos acabam se perdendo no caminho. É isso que acontece com muitos. E hoje o Espírito Santo de Deus diz para você fazer a diferença. Se você quer alcançar algo de Deus, comece a orar constantemente. Comece a buscar constantemente. Faça a diferença no meio da multidão. Não venha participar de um culto como esse e vá para casa da mesma forma que você chegou. Não, você tem que fazer a diferença, porque o Espírito Santo de Deus é que habita em você. E se você procura algum tipo de cura, milagre, maravilhas na sua vida, Deus é que faz na sua vida a partir das suas atitudes. Amém? Quem crê? Então, se você quer algo com Deus, comece a pegar o exemplo do cego Bartimeu, que Deus vai operar na sua vida.
Deus vai ter cura para a sua família. Deus tem libertação para a sua família. Deus tem milagre para a sua casa. Mas você tem que ser constante. Você tem que aprender a orar, a buscar a presença de Deus. Não façam como muitos, em que no meio da caminhada eles acabam se perdendo de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem entendeu? Amém, glória a Deus. Coloque de pé em nome do Senhor Jesus então.